Olá, boa noite a todos. Estamos Estamos ao aqui com o vivo. deputado Sérgio Vitor, Adriana Ventura, bem-vindos. Muito bom. Fala, pessoal. Eu estou aqui com o YouTube ligado. Para mim não apareceu aqui ainda, Marcos. Vamos ver. Vai aparecer. Pessoal, aparece aqui para a gente que já estamos ao vivo. Muito bem-vindos e bem-vindas todos os voluntários, fiscalizadores, as pessoas que se inscreveram aqui para participar com a gente dessa conversa. Eu sou o deputado estadual Sérgio Victor. Tenho o prazer de ter ao meu lado, na verdade, aqui em cima de mim, na minha tela. Pois é, hoje eu estou em cima. A deputada federal Adriana Ventura, também no Partido Novo. E o Marcos, agradeço o Marcos em nome de todos da minha equipe aqui por ter estruturado esse treinamento e agradeço também o pessoal da equipe da Adriana e de todo mundo. Coisas importantes para a gente discutir hoje, né? A gente ficou muito contente de ver o número de pessoas que se inscreveram. A gente teve mais de 400 inscritos, né, Marquinhos? Isso, mais de 400. Mais de 400 pessoas inscritas, disponíveis e se disponibilizando para se tornarem também um fiscalizador. Uma história rápida aqui, né? Em 2016, quando eu comecei a me engajar mais em tentar fiscalizar o poder público, eu vi que a gente tinha muita dificuldade em acessar os dados e entender um pouco do que está acontecendo do lado de lá, né? Do lado do poder público, para a gente poder fiscalizar. E aí, depois de um quadro de 2 anos, 3 anos que eu consegui me eleger, isso se tornou uma causa principal do meu mandato. Então, para a gente, transparência não é só um objetivo fim, transparência é também um princípio, um valor, e ela é uma das principais ferramentas que nos ajuda a combater a corrupção. Então, você vai ver a gente falar muito de transparência no nossa página, no nosso mandato. Depois a Adriana também vai falar um pouco das brigas dela lá no Congresso, né? Mas a gente só vai ter um combate efetivo à corrupção se o cidadão participar. Então, hoje, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu sou presidente da Frente Parlamentar pela Transparência e Dados Abertos, e a gente definiu 5 pilares principais de atuação. O primeiro, não adianta a gente cobrar transparência se a gente não oferece transparência, né? Então, a gente está tentando criar ferramentas para deixar o gabinete com todos os dados abertos. Então, quem são nossos funcionários, quanto que a gente gasta de verba de gabinete, para onde a gente destina nossas emendas, agenda, votação, isso é um caminho. E também cobrar da própria Assembleia Legislativa de São Paulo, que custa hoje 1,3 bilhão de reais. Então, eu sou de Taubaté, por exemplo, uma cidade de 310 mil habitantes. O orçamento da Lesp é maior do que o orçamento da cidade de Taubaté. Então, é muito dinheiro, né? É um valor muito alto. O segundo pilar é melhorar a transparência do executivo. E aí eu e a Adriana estavam conversando um pouquinho antes daqui da gente entrar ao vivo. A gente precisa melhorar os portais de transparência, em especial agora em tempos de Covid, né? Que a gente está podendo fazer... A gente não, né? O governo pode fazer compras sem licitação. Infelizmente, o Estado de São Paulo está numa colocação bem ruim nos indicadores de transparência dos principais entidades especialistas no tema. Então, mas a gente já está trabalhando com o vice-governador, com uma parte da equipe deles, e eles estão abertos, sensíveis a trocar essas figurinhas com a gente vai ver se isso entra na prática, né? O terceiro pilar é legislação, então a gente precisa melhorar a nossa legislação de dados abertos, então a gente trabalhou um projeto de lei de dados abertos junto com o Conselho de Transparência, junto com essas entidades especialistas, e está pronto para ser protocolado, deve ser protocolado em breve. Quarto pilar, capacitação de servidores públicos, porque também a gente vê que transparência é um tema ainda não tão claro, né? Às vezes o que é transparência para mim não é necessariamente transparência para o outro, então a gente está fazendo essa capacitação para oferecer mais transparência e que para os servidores públicos que lidam com isso no dia a dia consigam deixar o seu portal ou os dados da sua cidade, do seu órgão mais transparente. E o quinto, e talvez mais importante, é o que a gente está fazendo aqui, Adri, que é o pilar capacitação das pessoas, da sociedade civil organizada, fazendo o seu papel de fiscalização, porque apesar desse ser um dos papéis principais, na minha opinião, o principal papel do legislativo, né, seja o deputado estadual, o deputado federal, quanto do vereador, a participação da população não tem preço, e de fato é isso que vai ser aquele
aquele ato que vai mudar o jogo, né? Quanto mais cidadãos fiscalizando, de fato, menos chance de ter corrupção. Queria fazer antes de passar a palavra para a Adriana, também fazer um agradecimento aqui imenso para o Vinícius Poit, que participou ativamente aqui da construção e da divulgação desse projeto, desse primeiro curso. E aí hoje vai ser um dia super bacana, vai ter vários especialistas falando com vocês, vai ter bastante gente boa, e é a primeira de uma série que a gente vai querer ouvir depois vocês no final. Eu agradeço imensamente a participação, deixem a opinião, perguntas, que a gente vai tentar ser o máximo didático possível. Eu passo a palavra para a nossa deputada federal aqui de São Paulo, Adriana Ventura. Obrigada, querido Sérgio. Olá, Poit, muito bom ter você conosco aqui, e todos os outros que estão nos acompanhando. Olha, gente, fiscalizar é uma obrigação de todo parlamentar, como vocês sabem, mas também é uma obrigação de cada cidadão. Então, eu quero parabenizar muito o Sérgio, o Vitor, pela iniciativa de propor esses cursos de fiscalização para capacitar o cidadão, que muitas vezes a pessoa fala, eu quero fazer, mas como é que eu faço? Então, é uma capacitação, e hoje, na verdade, mostrar alguns portais de transparência, como entra, como faz, é o começo de uma série que faremos, já estou combinando aqui com o Sérgio, vários que faremos, porque tem muita coisa que a gente precisa discutir. Então, tem uma frase que a gente repete muito, a gente do Novo, que fala que não existe dinheiro público, existe o nosso dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro da população. Então, a gente precisa cuidar disso sim. E isso passa pela nossa cidade, pelo nosso município. Esse ano, eleição municipal, vocês têm que saber para onde está indo cada centavo que entra. Isso é obrigação nossa. Não adianta depois só reclamar e falar que desviam dinheiro, que dinheiro não chega. É nossa obrigação cobrar e vigilar e ser vigilante, né? Inventei um verbo agora, né? Vigiar. Agora, o que é bacana que o Sérgio falou, que eu gostaria de pontuar também, é que com esse afrouxamento das regras por conta da calamidade pública, não quer dizer que não existam regras. Elas existem, sim. Para tornar mais rápido, então facilitaram alguns processos, tiraram algumas etapas, mas é bom que vocês estejam atentos, porque todos os governantes, os governos municipais, estaduais, têm obrigação de publicar no seu site todas as compras, todas as contratações. Transparência é lei. A gente tem que exigir que seja cumprido, a gente tem que ver como a gente faz isso. E nós também temos que exercer esse papel, além de sermos vigilantes, de também denunciar, ficar atento a sinal de corrupção e denunciar. Isso é papel nosso, de cada cidadão também. É claro que tem pessoas que têm receio, tem situações que as pessoas estão com medo, não podem dar cara a tapa, mas a gente quer passar para vocês ferramentais que vocês possam fazer sem aparecer anonimamente. Sexta-feira eu fiz uma live, que o Serginho também já conversamos sobre isso, que é lá do Instituto Não Aceito Corrupção, Corruptovírus. Tem uma plataforma para fazer denúncia anônima. Tem outros também, vigilantes da gestão, que cada cidadão manda os outros fazerem, mas a gente tem a obrigação de passar a informação. E aí, uma coisa muito importante é assim, essa é a primeira de muitas, nós temos um papel aqui, então eu agradeço muito ao empenho de toda a equipe do Sérgio, da minha equipe, do Poit, de vários outros que colaboraram, ao Marcos, que vai conduzir hoje com vocês, ao Luciano, que vai entrar daqui a pouco, e vamos continuar com essa parceria, porque o objetivo é a gente construir um país e um município e um estado que a gente realmente tenha orgulho de viver. Então, parabéns para todos nós e parabéns para você que está aqui participando. E seja um prazer estar aqui com você, essa parceria. Super obrigada a você e ao Marcos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Adriana. Obrigado, Sérgio. Já estamos com o Luciano aqui conosco, a Juliana da Transparência Brasil também. Em breve começaremos nosso treinamento, comentários, instruções. Ô, Marcos, só se permitir, só antes de eu abrir espaço para vocês, eu queria reforçar o meu agradecimento aqui à Juliana, Transparência Brasil, e o Luciano. Pessoal, muitíssimo obrigado por vocês toparem dispor o tempo de vocês também para ajudar a gente a levar a nossa missão e a missão de vocês também, obviamente, para ainda mais gente, né? Obrigado mesmo.
e bom treinamento aí para todos vocês. Pessoal que está assistindo a gente, obrigado e parabéns por vocês fazerem o papel de cidadão aí. Obrigado mesmo. Vamos acompanhar. A gente só vai sair da tela para eles ficarem maiores, assim. Não é isso, Sérgio? Tchau, tchau, Juliana. Tchau, Luciano. Tchau, Marcos. Bom treinamento. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Vamos continuar aqui. Boa noite, Luciano. Boa noite, Juliana. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite e vamos iniciar o nosso treinamento sobre Portal Transparência. Só antes de tudo, quero ressaltar para as pessoas, né, as diferenças sobre fiscalizar o portal, o papel do vereador, né, na fiscalização na sua cidade e também o papel do deputado estadual e do deputado federal. São duas funções diferentes, mas embora o mesmo objetivo de fiscalizar. Enquanto nós temos fiscalização por parte dos vereadores nos municípios, fiscalizando a escola municipal, como está sendo ali os gastos, como está funcionando esses serviços, né? Como que vou adicionar aqui o Luciano, como que está funcionando o posto de saúde local, nós temos os deputados estaduais, fiscalizando o que compete aos gastos, né, do governador, ao hospital estadual, à escola estadual, e temos também os deputados federais, que competem a uma fiscalização nos ministérios. Então, muitas pessoas cobram dos deputados, né, venha fiscalizar a minha rua, venha ver por que o asfalto não chegou, que ainda isso não é um papel de um deputado estadual. Nós temos o papel do vereador, que é fiscalizar os gastos no executivo, e temos os gastos dos deputados estaduais, que é fiscalizar os gastos do governador, e deputado federal, que é fiscalizar os gastos dos ministérios e em âmbito federal. Quero que vocês continuem participando conosco, mande perguntas. Juliana e Luciano, fiquem à vontade para fazer comentários, complementar aqui as nossas apresentações. Iniciando o nosso treinamento, como que ele vai funcionar? Eu vou compartilhar aqui com vocês portais transparências de 4 cidades que nós selecionamos, um que é o da cidade de São Paulo, que é o mais completo da capital, né? Do interior, que é da cidade de Taubaté, e também da cidade de Piracicaba. E, por último, da cidade de Mongaguá, que é um portal mais precário, para vocês verem como que organizam as informações, onde buscar informações sobre receita, despesa e contrato. E o próximo treinamento que já está agendado será dia 25 de junho, vou mandar para todos vocês sobre a Lei de Acesso à Informação. Será aqui no nosso mesmo canal. E também já criamos um grupo no Facebook, onde compartilhamos cursos e treinamentos gratuitos fornecidos por várias instituições sobre transparência, e para a gente continuar com essa comunidade aqui unida, compartilhando boas práticas e tirando dúvidas. Vou mandar aqui nos comentários todas essas informações. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente comentar. Luciano, Juliana, se quiserem fazer uma palavra inicial, fiquem à vontade, se apresentar. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por abrir esse espaço. Eu acho importante a iniciativa. É fundamental contar com cidadãos empenhados no combate à corrupção, né? Então, é impossível que o Estado tenha uma estrutura que possa cobrir tudo. Então, é preciso que cidadãos como vocês estejam também engajados, e aí a gente está aqui para ajudar no que for possível. Olá, Marcos. Boa tarde a todos, já quase boa noite, né? É um prazer poder participar aqui. Queria cumprimentar o deputado Sérgio Vitor, a deputada Adriana Ventura, o Marcos e a Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. A Juliana, nós estamos juntos lá no Conselho de Transparência do Estado. A deputada Adriana Ventura, nós estamos juntos lá na comissão, na Frente contra a Corrupção em Brasília também. Então, acho que essa articulação é importante para a gente poder discutir a transparência no Estado e nas cidades, né? O cidadão vive na cidade, então tem aí a possibilidade de acompanhar os portais das prefeituras e também o portal de transparência do Estado, e podemos aí fazer uma participação cidadã
todo cidadão tem sua responsabilidade e os nossos representantes, vereadores, deputados estaduais e federais, em fazer a fiscalização do poder público. Então, estamos juntos nessa tarefa aí. Vamos lá. Muito obrigado, Luciano. Pessoal, nós vamos apresentando aqui, né, os portais transparência, como falei com vocês, e podem mandar perguntas que nós vamos respondendo aí ao longo da nossa videoconferência, da nossa live aqui. Então, separei aqui 4 sites, como eu disse, né, da cidade de São Paulo, da Prefeitura de Taubaté, da Secretaria, aqui a Prefeitura de Piracicaba e de Mongaguá também, para vocês verem a diferença. Iniciando aqui pela cidade de São Paulo, né, onde que se encontram as informações a respeito de transparência. Quando a gente acessa o portal, né, ele tem que estar bem na capa essas informações. Aqui nós estamos vendo acesso à informação, que vai ser até a pauta do nosso próximo treinamento, quando a gente quer solicitar, mas hoje vai ser sobre transparência de São Paulo. Está carregando aqui, e aí eu vou fazer uma exposição inicial e a gente começa com a Juliana e o Luciano comentando essas questões. De cara, a gente já aparece com transparência Covid, né? Luciano, você pode comentar um pouco por que, né, inicialmente já tem essa primeira a presença aqui dos gastos sobre o gastos com Covid nesse ano? Tem alguma legislação que exige isso? É vontade da prefeitura? Opa, o Luciano deu uma falha na conexão. Juliana, se você puder comentar com a gente um pouco sobre isso, porque, claro, né, aqui nós já temos principal os gastos sobre o Covid-19. Sim, então, a gente tem uma lei nacional que obriga que os municípios tenham um site específico para tratar especificamente desses gastos com Covid. Então, por isso esse destaque, né? É obrigatório por lei. Então, a primeira coisa a se procurar quando a gente está falando desses gastos de Covid é justamente encontrar o site do seu município, né? Que deve estar relacionado ao que é o site de transparência, a página que já é obrigatória para os municípios prestarem informações a respeito de todos os seus gastos, né? Os municípios têm que ter esse portal e agora tem que ter um específico para Covid. Entendi. Vamos acompanhar os outros portais aqui, nessa mesma parte. A gente entra na Prefeitura de Taubaté. Inicialmente, tem que ter transparência já na primeira parte. Aqui nós estamos, né, Lei de Acesso à Informação Pública, mas a gente quer o transparência. Não é tão fácil quando a Prefeitura de São Paulo. Vamos ver se por aqui inicia. Em Piracicaba, nós temos, né, a questão de transparência na página inicial, como vocês podem ver aqui, na Prefeitura. Então, nós temos o Fale Conosco, concurso, protocolo, licença, serviços, solicitação de eventos, menu. Então, eu estou compartilhando com vocês como que é quando um cidadão entra no portal Transparência de uma cidade, né? Isso vocês também têm que fazer pesquisa. Tem site que é fácil, tem site que não é fácil. Quando a gente desce, está aqui no menu abaixo. E de Mongaguá, nós temos aqui, bem de cara, vocês podem ver que é um formato bem diferente, mas aqui está a opção Portal Transparência. Aqui o de Taubaté, nós não temos, aqui é sobre a Lei de Acesso à Informação, e aqui vocês já viam, né, sobre os gastos do Covid, vários itens e vários ícones. Aqui ele traz um resumo, já apresentando números, anos passados. Em Piracicaba é diferente, você tem um menu
também apresenta aqui, né, o Covid-19, como a Juliana explicou, que é uma exigência da legislação, e da Prefeitura de Mongaguá, nós temos aqui sobre transparência, traz os casos sobre o coronavírus. É esse portal aqui. Mas vocês verem a diferença, né, da configuração do portal. Né? Aqui a gente não tem o ícone principal sobre o Covid. Né? Aqui tem, bem escondido, assim, não está tão claro, e o design é diferente dos outros. Mas, como vocês podem ver, essa deficiência de achar, às vezes não está tão demonstrado, mas está aqui numa parte do site. E o de São Paulo tem várias opções. E aí eu quero discutir com a Luciana, com a Juliana, quais desses itens que a gente apresenta aqui que são importantes para o cidadão. Normalmente a gente entra e sempre vai na opção, né, salários, funcionários, mas tem outras informações que também são importantes. E aí eu quero ouvir vocês para a gente navegar, qual ícone ir primeiro, o que pesquisar, na opinião de vocês. Se a gente vai em despesas, receitas, funcionalismo, como que vocês querem começar aqui? Eu acho muito interessante olhar, né, tentar dar uma olhada, ver quais são os painéis de dados que existem, né, porque às vezes ele consegue dar uma grandeza geral da informação, né, Aqui? Então você tem, não em dados abertos, mas em qualquer um desses painéis iniciais, mesmo tanto nas despesas quanto receitas, entender como que está um pouco estruturada a informação, se eles apresentam, se são planilhas, se são gráficos, o que eles têm ali para falar. Como você mesmo disse, cada portal, cada prefeitura apresenta de uma forma, né? Então, é sempre interessante conseguir ter uma noção geral e ir para coisas mais específicas. Quando eu vou olhar especificamente, eu gosto de ver contratos, né? Nessa situação atual de Covid, o que a gente tem? A gente não tem licitações, né? A gente tem contratações emergenciais. E as licitações existem para garantir competitividade ao processo de compra pública. Se a gente não tem essa competitividade, pode ser que alguém esteja faturando em cima do governo, né? Então, é bom dar uma olhada e ver como estão esses contratos, tentar identificar o preço de itens, ver quais são as empresas, esse tipo de coisa. Então, acho que iria ali por contratos, talvez. Entendi. Só respondendo a umas questões iniciais, muita gente está perguntando se tem como padronizar os portais transparência, né? Não existe hoje uma lei que exige isso, né, doutor Luciano? Seu áudio está cortado. Oi, Marco. Existe? Eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui, minha internet está um pouco ruim. Vamos ver se eu consigo colaborar. A questão, eu acho que aí nós temos, nos 4 portais, você vê que tem deficiências, né? O da capital, ele tem os dados, você tem um destaque lá para coronavírus, então você tem alguns acessos. No de Taubaté, você também tem uma parte especial sobre isso, já foi falado, né? Tem dispensa de licitações, você tem essas condições, mas isso tudo precisa estar transparente, as compras, os contratos, as licitações. Então, tem como fazer um site padronizado onde possa facilitar. Na verdade, a grande questão é que os dados precisam estar facilitados para que o cidadão tenha possibilidade de achar. Mesmo no da capital, ele não é um acesso direto. Você entra no site de transparência, aí depois tem um do coronavírus e depois tem outro para contratos, né? Tem um de negócios, onde são concentrados as contratações. Então, você tem que ir vencendo etapas, o que dificulta o acesso do cidadão. O ideal é que esse acesso seja um acesso rápido, fácil, com linguagem fácil, com arquivos que sejam amistosos, né? Amigáveis, que sejam fáceis de trabalhar. Então, quanto mais padronizado tiver, melhor.
quando da prefeitura de Mogi acha, você não consegue nem localizar. Então, isso traz dificuldade para o cidadão, até porque o cidadão não tem essa experiência de pesquisar, ele encontra um arquivo que ele não consegue abrir, um arquivo que está em PDF, tem dificuldade. Então, todas essas questões precisam ser consideradas na hora de se criar um site de transparência para poder facilitar a vida de quem vai pesquisar. Ok, muito obrigado, doutor Luciano. Então, não há uma legislação que exige a padronização dos portais de transparência, porém, tem uns que são mais fáceis que outros, mas tem a lei que exige as informações que deva ter. Nós citamos aqui a Lei Federal 13.979 de 2020, que é a questão que exige o destaque do Covid. O Tribunal de Contas também cabe avaliar isso, né? Vamos compartilhar aqui sobre os contratos e convênios. Vamos em todos os sites das prefeituras, a gente viu que o de São Paulo tem um ícone bem destacado sobre isso. E agora vamos ver, né, de Taubaté, sobre contratos e convênios, se está bem destacado aqui. Tem aqui. Né? O de Taubaté ele é bem didático, ele traz gráficos, ele traz o quanto foi gasto. Mas isso aqui não simboliza muito porque vocês não sabem o padrão. Vocês não, nós não sabemos o padrão, né? Será que aqui, onde fala de quantidade gasta em diárias e viagens, 68 mil, é muito ou é pouco? Então, nós não podemos fazer críticas só baseado nos valores. Nós temos que entender e até fazer comparativos, né? As despesas, as receitas e aqui os contratos. Vou acessar aqui a aba de contratos. No portal Transparência do município de Piracicaba, tem aqui bem destacado, ele traz já na retrospectiva, vamos pegar aqui 2019, não tem 2020, como vocês podem ver, então nós queremos acessar os contratos celebrados em 2020, não há, né, essa opção. Vamos em contratos na íntegra, né, que é o que nos importa, saber o conteúdo e ver como isso aparece. E no do município de Mongaguá, nós temos aqui licitações e contratos, e eu estou tentando ir na opção contratos, vocês veem que nós temos uma dificuldade em chegar na seção. Então, acredito que outras prefeituras também acontece isso, né? E aí, como que a gente... cheguei aqui por acaso. Então, a Prefeitura de São Paulo apareceu uma nova aba, né? Aí a gente pode pesquisar por órgão, modalidade, valor, fornecedor, objeto e por contrato, né? Vamos pôr aqui um objeto e vamos pôr veículo. Ano 2020. Pesquisar. O que significa esses ícones aqui? Juliana, você pode explicar para a gente? Muita gente tem dúvida, né? Tá. Aqui, ao que parece, você tem essa setinha para baixo que significaria download, certo? E aí você tem 3 formatos, em CSV, em XLS e em PDF. E para quem trabalha com dados, né, o CSV é o melhor formato, que é um formato de texto. Então, aí o que o portal permite é que você importe, né, que você baixe essas informações filtradas no formato que você quer. O formato em CSV sempre ajuda e a gente sempre sugere e pede aos órgãos que no mínimo em CSV esteja disponível, né, porque em XLS você precisa ter o Word e o PDF também é um formato fechado, né, ele não permite edição da tabela. Entendi. Nós temos algumas perguntas aqui, né, do João Marcelo, por exemplo. Se não encontro o detalhamento de gastos do Fundeb em um portal transparência no site de uma prefeitura, facilmente acessível, como posso encontrá-lo ou solicitá-lo, né? Via lei de acesso à informação ou ele tem que solicitar o Fundeb? Bom, o que acontece? Se ele for... quem é responsável pelo Fundeb é o FNDE, né? Então, acho que o FNDE faria esses repassos, o Fundeb
quem faria o repasse no governo federal. Quando você vai perguntar para eles a respeito dessa despesa, o que eles dizem é que é o município que é responsável por dar transparência a esse gasto, né, que o governo federal faz o repasse. O que você vai conseguir no âmbito federal é ver quanto foi repassado efetivamente, isso você consegue ver. Se o município não dispõe de informações, você pode procurar no Tribunal de Contas, ao qual o município responde, né? No caso de São Paulo, por exemplo, seria o Tribunal de Contas do município, mas um município, por exemplo, Recife, responde ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, dependendo do município, ele pode procurar o Tribunal de Contas para quem ele é obrigado a prestar contas desses gastos, né, e quem vai auditar as contas deles. Então, se o município não é transparente, uma forma de você ir atrás dessa informação, pode ser sim a lei dessa informação, então você pode fazer um pedido para a própria prefeitura perguntando cadê o gasto, por que o gasto não está aqui, porque ele deveria estar, ou então para o Tribunal de Contas alternativamente, mas é obrigação do município sim, prestar contas da informação das suas despesas. Entendi. Vamos seguir aqui, então. Muito obrigado, Juliana. Juliana é da Transparência Brasil. Depois vocês pesquisem, eles têm muitos materiais interessantes nessa área. Compartilhando aqui, então, como que o site apresenta? O nome do órgão, ou seja, o órgão que contratou, né, que assinou o contrato, o fornecedor, e aqui o objeto, né, contratação de empresa para locação de veículos automotores terrestres para a Guarda Civil Metropolitana. A data da assinatura, a vigência, né? E aqui o contrato, o extrato de aditamento. Doutor Luciano está com falha na internet, mas, Luciano, você pode explicar, Juliana, você pode explicar para a gente, por gentileza, o que seria extrato de aditamento? Então, um aditamento é um extra aqui, né, no contrato. Então, você vai ter, isso aqui é relacionado a um pagamento, se você clicar nele, você consegue ver a íntegra do extrato, por exemplo, você pode clicar em um deles, ali à esquerda, isso. É testar. Então, vocês clicam aqui, é possível baixar o contrato na íntegra, né? Isso. Quando abre um PDF, e aqui tem todo o acesso ao contrato. E aí, o que acontece? Esse é como ele diz, ele é um termo aditivo. Então, você tem um contrato original, que é esse contrato número 10, e aí chegou ao fim da vigência desse contrato, e o serviço que estava sendo prestado precisava continuar sendo prestado, não foi finalizado. Então, você tem aí um termo aditivo para prolongar muitas vezes, ou para mudar algum aspecto do contrato, em geral, se refere à vigência do contrato. Entendi. E os contratos nessa linha, eles podem ser renováveis infinitas vezes ou tem um limite? Por exemplo, a empresa já passou por licitação, ganhou, posso renovar o contrato com ela quantas vezes? Eu não sei de cor quantas vezes, mas existe um limite. Por quê? Porque senão vamos supor que a gente tem uma empresa que ganha um contrato. E aí eu nunca mais vou fazer nenhuma licitação, eu vou sempre continuar contratando essa empresa para não precisar fazer outras licitações. Então tem um limite, precisa ver ali especificamente, eu já cheguei a ver 5 termos de aditivo, assim, mas eu sempre diria que se há muitos aditivos, é bom, é um indício para a gente começar a olhar, por que tem tantos aditivos, né? Por que não foi feita uma nova licitação? Né? Entendi. Então, isso é um caso que é específico. Se não ocorre o processo normal da licitatório, né, é de se questionar o que pode estar acontecendo. Entendi. E o aditivo tem que ser daquele mesmo objeto, né, idêntico. Exato, exato. Eu já ouvi, mas assim que a internet, não sei se o doutor Luciano está nos escutando, quantas vezes nós podemos fazer um aditivo? Nós não, né? O órgão público. Então, eu continuo aqui com dificuldades aqui com a minha internet, mas a questão do aditamento,
ele tem os limites, você tem a possibilidade de aditar. Você tem situações, por exemplo, o contrato de São Paulo do transporte ficou por muitos anos fazendo aditamento. Então, não existe um limite para o aditamento. Agora, o que se aconselha, o próprio Tribunal de Contas tem aconselhado, é que se façam novas licitações, que você evite o aditamento. O aditamento ele só acontece quando é extremamente necessário. Entendi. E aqui está o extrato do aditivo, né? Como vocês podem ver, não é do contrato, porque ali está falando que foi feito um aditivo, né? Referente a esse contrato, ou seja, não está acessível, a gente não consegue o contrato imediatamente ter acesso a ele. Então, o que a gente quer destacar aqui? Que o importante é vocês terem acesso ao contrato para saber o que está sendo fornecido, qual tipo de material, qual tipo de veículo, o que está sendo, o que aquela empresa está fornecendo. Interessante também pesquisar sobre a empresa, né, doutor Luciano? Quando a empresa tem um cadastro do governo federal que impede que aquelas empresas que estejam no cadastro não possam oferecer serviço a órgãos públicos. O senhor sabe falar um pouco sobre isso? A internet dele está oscilando muito. Juliana, o cadastro de empresas inidôneas? Sim, existem empresas que foram consideradas inidôneas pelo Tribunal de Contas, e aí elas ficam impedidas de contratar, né? Muitas vezes elas sofrem multas, têm que fazer algum pagamento de multa, e aí depois disso elas não podem, como uma das penalidades, elas ficam um tempo nesse cadastro de empresas aí previstas de contratar com o governo. Então, é sempre bom checar se essa empresa pode contratar com o governo ou não, né? O que muitas vezes acontece é que a empresa não pode, mas aí se cria uma nova empresa, o dono cria uma nova empresa para que possa concorrer, né? Para que possa participar. Então, às vezes, até checar quais são as empresas desses mesmos donos que você pode procurar informação sobre eles, e ver se não são as mesmas pessoas, né? Porque isso é uma forma de burlar essas penalidades do Tribunal de Contas. Entendi. Doutor Luciano, não sei se tem alguma consideração sobre isso, né? Sobre fornecedores, como pesquisar, a importância de pesquisar. A internet está oscilando quando ele... Opa, voltou. Vamos seguindo aqui até estabilizar a internet do doutor Luciano. Então, vamos aqui na Prefeitura de Taubaté pesquisar sobre os contratos. Então, nós clicamos em seleção, aqui há um gráfico, né, de valores contratados, e aqui embaixo há o detalhamento do ano, tipo, né, CNPJ do contratante, foi uma gráfica no caso, a data inicial e a data final, né, os valores do contrato e objeto, né, empresa de impressão, só que Correios para carnês tributários. E aí tem um processo licitatório, o documento que leva ao contrato. Vamos buscar aqui, né, manutenção de extintores. Então, quando vocês querem saber quando a prefeitura pagou por um serviço específico, o ideal é ir em contratos, né, se já está funcionando esse serviço, e buscar aí pelo objeto. E aí você acessa o contrato, tem que ter acesso na íntegra do contrato, para vocês verem quanto foi gasto, com o que foi gasto e o que estabelece esse contrato, né? Porque, vamos dar um exemplo, né? Eventual aquisição. Então, aqui tem utensílios de cozinha, são itens básicos que vocês veem para onde são direcionados, né? Aqui não fala qual secretaria, né? Se foi educação, saúde, mas o ideal é ler o contrato. Vamos baixar um contrato aqui para a gente ver a facilidade. Ele gera em PDF. Já está aqui a íntegra do contrato, né? Então, é uma empresa de refrigeração para aquisição de geladeira linha branca
410 litros e 300. E aqui, ao longo do contrato, vocês vão saber quantas geladeiras foram, qual o pagamento dessa geladeira, né, para onde essas geladeiras foram. Aqui, olha, tem do valor, ou seja, o valor do contrato é de 203 mil por conta da dotação orçamentária, né? Qual que é a fonte que foi gasto isso? E a quantidade de geladeiras, vamos pesquisar aqui. Esse contrato não dá para pesquisar porque ele está no formato de imagem, né? Eles escanearam o contrato. Então, isso é bem difícil, os valores, né? Mas... Isso significa que é uma informação fechada, né? Uma das coisas que muitas vezes cientistas de dados tentam fazer é tentar raspar informações de contratos para conseguir isso num formato aberto. E o que a gente tem aí é justamente um contrato em PDF. Se a gente quiser mais informações, você tem que tentar ler o texto por meio deles, já é muito mais complicado. Entendi. Aqui no termo de referência, que são documentos que acompanham as licitações, né? Nós vemos que não tem uma quantidade fixa para aquisição conforme eventual, mas para equipar cozinhas de escolas, né, com geladeira, mas vamos ver se a gente localiza aqui rapidamente a quantidade que eles exigem nesse preço. E aqui também tem a questão de forno micro-ondas, ou seja, tem não só geladeira, mas são vários equipamentos. Sim. E o contrato tem que ter esse detalhamento, né, Juliana? Sim, tem, mas você vê, Marcos, que isso já é uma dificuldade, né? Você está aí, você abriu esse documento e está caçando essa informação. Essa informação poderia estar, de alguma forma, naquela planilha, né? Junto com a especificação. Por quê? Porque dificulta mesmo o trabalho. Imagina se a gente quer comparar o quanto a gente paga nesses equipamentos de cozinha em municípios do estado de São Paulo. Qual que é o trabalho que a gente vai ter, né? Então, ter que entrar de portal em portal para caçar, para encontrar o contrato especificamente e para colocar isso num formato mais acessível, né? Traduzir essa informação, puxar a informação que a gente quer. Sim, aqui no final eu encontrei, né, um extrato falando, né, do item e objeto. Então, olha, geladeira linha branca, a quantidade 13, né, 13 geladeiras, o valor unitário 2.211 e o valor total 28. Então, aqui é um exemplo, pessoal, é o que eu quero destacar para quem está nos assistindo, de que é possível qualquer cidadão fiscalizar o seu município. Existem equipamentos, detalhamentos de máquinas que são mais complexas e mais caras, com detalhes técnicos que a gente não entende, nós, cidadão comum, mas há também itens como esse, que é possível você fiscalizar, né, Juliana? Então, essa prática, né, nós não podemos só depender dos vereadores, dos deputados, de quem está no órgão público. Isso aqui é uma atividade que nós conseguimos. Então, essa geladeira, ela está ou não está, né, no valor de mercado? Vamos questionar, vamos averiguar. E por isso que é tão fundamental, acho que você chega num ponto que mostra quão fundamental é a gente conseguir ter o apoio dos cidadãos dos seus municípios, né? E dividir esse trabalho de formiguinha que é ir atrás dessa informação, né? Então, é fundamental isso, esse apoio. E aí, depois de ver esse valor unitário, o que a gente tem que pesquisar é ter um valor de referência, para saber se o valor de mercado é esse mesmo. Tem que ter um pouco de cuidado nesse momento agora que a gente está, do Covid, porque há, em alguns casos, muita alteração de preço, né? Principalmente de equipamentos médicos, por exemplo, né? Que estão com uma demanda altíssima e com isso ali, ó, a curva de elasticidade, o preço do produto subiu, desapareceu no mercado. Então, assim, isso pode influenciar. Então, é muito importante ver quando foi feita a compra também, né? Porque principalmente nesse momento em que os preços estão ali oscilando muito, é justo, né, ver se foi numa época em que o preço estava mais alto ou mais baixo. Entendi, ótimo. Vamos seguir aqui na Prefeitura de Piracicaba, né, tem a licitação, homologação, empresas contratadas. Vamos pegar
por empresas contratadas, mas não está aparecendo, né? Ou seja, não há contratos na íntegra de 2020. Nós estamos no mês 6, mês de junho. Acessei aqui, vamos de 2019 para ver como deveria aparecer. Uma questão importante em relação à transparência é que a informação tem que ser atual, né? Todo mundo deve ter ouvido a questão do horário em que as informações do portal da Covid estavam sendo entregues e que eles estavam sendo atrasados. E é muito importante que a informação tenha o momento dela, né? Se a gente está fazendo compras agora, não adianta daqui 6 meses eu ter esses tratos, né? É preciso que a gente tenha as compras estão sendo feitas agora. Então, isso é muito importante. O timing da informação é sempre muito importante. E ela está prevista também na lei de acesso à informação. A informação, ela tem que ser atual. E esses portais têm que ter atualização diária, inclusive. Sim, sim. E aí eu quero agradecer ao Sérgio Vitor que está nos ajudando a responder os comentários. Pessoal, são muitos comentários, muitos temas, mas nós vamos falando aqui sobre os portais transparência, teremos vários treinamentos sobre vários temas, sobre licitação, como acompanhar uma licitação, detalhamento sobre a lei de acesso à informação também, e vocês serão todos avisados aí via WhatsApp, via e-mail, sobre esses treinamentos que nós vamos fazendo quinzenalmente. Sobre aquela questão que a gente estava falando, a Adilson Figueira fez um bom comentário, né? Deveria ter aqui, quando a gente estava falando das geladeiras, né? Uma coluna demonstrando onde foram alocados essas geladeiras, né? Qual posto de saúde, qual escola, para saber se a entrega de fato foi realizada. Não a gente por exemplo, nós não conseguimos saber onde está essas 13 geladeiras. Podia ter uma coluna aqui de quais escolas foram beneficiadas. No caso, o cidadão tem que fazer um pedido de lei de acesso à informação, e aí fica complexo e demora. Mas se já tivesse, o cidadão podia ir lá e cadê a geladeira que comprou? É isso que acontece. Exatamente, inclusive, porque é importante fazer essa checagem, porque um dos tipos de fraude é você entregar um produto, a compra realmente existe, o pagamento foi feito, mas se entrega produtos inferiores aos que foram comprados, e o fraudador ganha ali. Então, é importante que todos os cidadãos que forem atrás disso, que quiserem ir atrás dessa informação, né, teriam que ir ali ter o trabalho de falar com a administração pública, ligar para a Secretaria de Educação, saber onde que foi para chegar, ir até a escola e fazer essa comparação. E como você disse, dificulta muito. Sim, sim. Aqui tem um extrato, mas pelo visto não tem contrato na íntegra, né? Ou a gente está fuçando os sites aqui, tendo o mesmo desafio que vocês, cidadãos que estão nos acompanhando, tem. Né? Então, vamos clicar aqui e ver o que aparece. Vai aparecer. Uma outra coisa importante sobre isso, Marcos, transparência não é a gente publicar qualquer coisa em algum lugar escondido nesse site, né? Por isso que a lei fala que tem que ter destaque para essas informações, porque elas estão sendo muito demandadas. Então, não adianta colocar escondido num rodapé e que ninguém vai conseguir clicar. Transparência é como essa informação vai aparecer também. Então, se esse site tem a informação, mas está escondido, isso não é transparência. Sim, não é acessível, né? Não tem Exatamente. acessibilidade. Exatamente. Aqui tem a contratada Débora Larissa Pereira, CNPJ, o número do contrato, processo administrativo, foi por dispensa de licitação, valor de 2.000, objeto, prestação de serviço de tradução de texto de português e inglês, data 2 de janeiro. Tá, mas e o contrato? R$10.000, são vários, mas são 341 páginas, não tem como eu filtrar. Eu quero filtrar, né? Eu quero saber contratos de geladeira. Eu quero contratos de veículos. Não é possível fazer. No da Prefeitura de São Paulo, nós vimos que é possível, né? O ideal é ter essas opções, você pesquisar o que você quiser aqui, diferente desse portal que nós não conseguimos ter acesso. O de Mongaguá, embora tenha algumas deficiências, é possível fazer algumas pesquisas. O ideal é ter objeto, né, Juliana, que a gente consegue ir de cara, não fornecedor, é razão social, a gente não sabe, mas vamos nesse da construtora aqui.
O que aparece? Se eu conhecer igual. Acessar o conteúdo. Tem um problema no site, não identificado. Vamos tentar outro contrato, ver se isso acontece. Ó, aqui deu umas informações. Objeto: reforma de uma escola, Tio Patinhas, né, uma creche, EMEI, Escola Municipal de Ensino Infantil, mas não temos o contrato dessa reforma. A gente sabe que ela custou R$ 306.862,10. Foi assinado dia 4 de junho, agora o contrato. Tá, pode ser pelo prazo, mas tem o desafio tecnológico de colocar já no ar, né? E a gente não consegue tem a fornecedor, mas, né, você vê, a estrutura da prefeitura de Piracicaba é muito maior que a de Mongaguá, mas tem sistema, Mongaguá está sendo até melhor, né? Pois é, e assim, como estrutura de TI, na verdade é pouca coisa que você precisa. Uma vez que você tem, desculpa, gente, já tá numa horário dos meus cachorros aqui, aí eles ficam reclamando um pouco. Você tem uma estrutura que ela precisa ser alimentada, basicamente, né? Então, não é caro, não é um grande desenvolvimento de software. Então, a gente precisa lidar com isso, né? Como os portais não são uniformes, em alguns casos até tem alguns portais parecidos, mas como eles são diferentes, o que você precisa ter é pessoas só alimentando, né? Você poderia ter um acesso mais fácil, como alguns portais já têm mesmo. Né? Sim, e aqui tem a relação de editamentos, bem interessante, porque aí você sabe quantos aditivos tiveram esse contrato e os valores, né? Exatamente. Interessante. Pegando um outro caso, então nós demos um exemplo de contratos, convênios e parcerias. Vamos acessar aqui agora sobre despesas e ver como que funciona esse item. Vou voltar. A navegação não é fácil. Vamos aqui. Aqui tem separação, despesas, viagens, ação, favorecido, função, órgão. Vamos por... Diárias normalmente é padronizado. Vamos despesa por órgão. Aqui nós também temos a separação, né, por secretaria, gráficos, consultas pré-formatadas. A gente vê a diferença quando um site é organizado, né? Tem as separações com saúde, transporte. Vamos navegar aqui com saúde e ver até onde a gente vai. Aqui voltou, né? Então, tem o repasse à Câmara de Vereadores, que é constitucional, sempre tem esse detalhe. Mas vamos na Secretaria Municipal de Governo. Tem empenhado. O empenhado não é o gasto. Esse é o gasto de fato, né? O pago. E aqui a gente clica para detalhar essas questões. Vamos aqui na de Taubaté ver as despesas referentes ao Covid. Então, aqui tem o custo. A Prefeitura de Piracicaba paga R$ 2.000 de assinatura de jornais. E aí vamos ver se abre quais jornais são assinados e o valor dessas assinaturas. Não tem. Nós só temos o valor. Ah, não, tem sim, desculpa. Estado de São Paulo, o valor e a Folha da Manhã, né? Os valores aqui. Isso aqui agora foi uma informação completa, né, Juliana? Sim, agora a gente consegue ver o quanto... A gente consegue ver o período, né? Quer dizer, é uma assinatura diária, imagino. Lá está anual. Está anual. Então você sabe exatamente o que vai ser entregue. Mas eu acho que é uma questão interessante da gente ver quando é produto e quando é serviço,
que é muito difícil às vezes, né? Primeiro, assim, em alguns casos você não licita item, você licita lote de item, e aí é difícil você encontrar uma descrição, você não consegue encontrar uma descrição tão clara que nem você encontra das geladeiras, mas tem uma situação pior ainda, que é, por exemplo, reforma. Cada reforma tem uma demanda, né? E tem algum problema. E, inclusive, reforma é um dos grandes lugares onde costuma ter fraude. Por quê? Porque é difícil você ver, né? O que foi o serviço entregue, né? O que foi o serviço feito. E já na construção, não, você pelo menos vê ali a fundação crescendo, as paredes subindo. Agora, a reforma que nem estava aquela reforma daquela EMEI já é algo muito mais complexo, né? Então, aí fica um pouco limitado. Se você não tem especificamente qual que é o serviço que foi feito, né? Você precisa ter alguém ali dentro da escola, ir até a escola para ver o que foi feito, qual foi a melhoria, saber como estava antes para entender o que foi feito e que a melhoria realmente foi feita, né? Que não é só uma grande enganação. Então, assim, para o cidadão fica muito mais simples, que ainda não tem noções, por exemplo, de engenharia, é muito mais simples ver, claro, equipamentos sendo entregues e itens de produtos, né? Sim, sim. E aí tem aqui gênero de alimentação, por exemplo. Vamos aprofundar aqui para a gente ver. Aqui tem com gráficos, informações, bem didático, né? Aqui, ó, agulhas, os valores, os detalhes. Então, se a gente clicar quantidade, unidade, eu quero ver, vamos ver se clicar aqui, onde que eu tenho os detalhes. 50 mil, mais o valor da unidade não tem. Só tem a quantidade. Quanto ele gastou por isso? Exato. Não tem. Aí é difícil saber se isso é um preço razoável para quanto produto, exato. E para eu fechar isso também. Tem algumas pessoas perguntando de novo sobre sites que não têm informação, ou do seu município. Eu tentaria um pedido de acesso à informação, insistir, né? Porque muitas vezes você faz o pedido e o município fala, tá aqui no portal. Mas você está falando, não, eu estou falando que não tem no portal. Aí entra com recurso, pede de novo. Se eles disserem, não, mas está aqui no portal, entra novamente com recurso, né? Você tem que entrar várias vezes para ir para uma instância revisora, né? Às vezes o município tem uma controladoria, por exemplo, ou uma ouvidoria, que vai realmente rever aquele pedido, né? Que vai te dar a resposta, ou vai ordenar que o município te dê a resposta. Então, a gente sempre insiste na importância de entrar com recurso. E a outra ferramenta é o Tribunal de Contas do Estado. Que ali, como os municípios prestam contas para o Tribunal de Contas, né, ou do município, quando for o caso de São Paulo, por exemplo, é uma exceção, procura por lá também, que tem que ter as informações dos municípios prestadas. Entendi, ótima explicação. Ou seja, pessoal, é até o tema do nosso próximo treinamento, dia 25 de junho, né, às 18 horas, aqui no canal YouTube do Sérgio Vitor, vamos comunicar a todos vocês, mas é sobre a Lei de Acesso à Informação, como solicitar, quais são as fases, quais são as regras e quando não tem resposta, a quem recorrer. Aqui tem um detalhamento, né, do fornecedor, código, finalidade, prazo, né, tem a despesa e o documento. Vamos ver se ele traz aqui, ata de preços. O que seria uma ata de preços, Juliana? Então, aí se abriu uma consulta para saber por quanto os fornecedores ofereceriam esse preço, né? E aí você tem um registro. Então, se você clicar aí, ó. Aqui é todo o processo. Isso, ó. E aí tem essa proposta inicial, né? Assim, tem nada fácil, né? A gente fica... Só tem o nome dos fornecedores. Mas você tem esses registros, né?
Ó, aí você tem quem ganha, você já tem quem ganhou e quem venceu, na verdade. Então você tem as. Tentar Aqui são as empresas. outro, outra ata mais fácil de entender aqui. Aqui vem falando os produtos, né? É isso. Abaixador de língua. Quantidade, 4.500. Valor, 2,65. Exato. Então, essa é a ata. Exato. Então, você tem aí já uma previsão inicial, então a proposta que é feita, você tem uma vigência depois da licitação, você escolhe, em geral, por menor preço e o mesmo produto, né? E aí depois você tem essa referência que foi prometida pelo fornecedor. Então, é baseado nisso que vai ser feita a compra. Entendi. Aqui nós entramos na alimentação escolar, né? Quanto foi empenhado. Então, aqui tem água mineral, merenda, mas vamos aprofundar aqui nessa de 4 milhões, né? O que seria isso? Aí tem os detalhes, mas a gente não consegue acesso a contrato, só o empenho, no caso. E aí já é uma prorrogação também, né? Aparentemente já é um aditivo de contrato. Então, prorrogação dos serviços de alimentação escolar. E aí nós não sabemos, né? Foi empenhado 4 milhões, isso. 900 mil. Tem o número do processo. Deve ser que lá na aba de contratos você tem que procurar se aqui já isso tivesse... é uma parte do quebra-cabeça, né? Justamente, se aí tivesse o link seria mais fácil checar. Mas aí você está só falando de um empenho que foi feito para determinada empresa referente a determinado contrato de alimentação escolar. Sim, são muitas informações, muitos detalhes, nós já estamos chegando a 1 hora aqui de apresentação, agradeço, Juliana, toda a paciência, já vamos encerrar, só passar para o último tópico aqui, que são as... Aqui, olha, da Prefeitura de São Paulo, nós falando das despesas, né, como ele traz o valor, mas ele não traz com o que é gasto. Vamos no item de receita, para a gente ver. Mas o foco da fiscalização sempre é despesa, né? Para ver onde está sendo aplicado os recursos públicos. E estão comentando muito aqui, Juliana, sobre o desafio de fiscalizar obras, né? Tivemos a participação de um engenheiro aqui, Adilson Figueira, explicando a dificuldade que é de medir essas obras. Pois é, obras realmente um grande problema, é onde tem muito caso de corrupção, e vocês já ouviram falar de vários, né? E a Transparência Brasil chegou a fazer um projeto para isso, especificamente focado nas escolas, né? Como a EMEI ali do Tio Patinhas, no caso era uma reforma, mas enfim, na construção de escolas, e a gente recebe por meio de um aplicativo, que é o Tá de Pé, fotos de obras que estão em andamento no seu município. O aplicativo agora ele está fora do ar, mas a gente recebe também pelo Twitter. Então, se você quer mandar pelo Tá de Pé app no Twitter, né, a gente recebe fotos, por exemplo, para conseguir fazer parceria com o engenheiro, para conseguir avaliar o estado daquela obra e dar um feedback para o cidadão e cobrar o gestor. Porque a gente entende que é muito difícil, em alguns casos, fazer avaliação, né? Como esse conhecimento está na mão de engenheiros, e não é só da transparência pública, né? Quer dizer, você tem essa dificuldade de conseguir as informações, mas você tem que confrontar com dados técnicos de engenharia civil. Então, a gente fez essa parceria também para esse projeto, para tentar facilitar. Então, quem eventualmente tiver aí uma obra de escola perto de casa, a gente recebe essas fotos. Então, é no Twitter, no Tá de Pé? Isso, Tá de Pé Qualquer cidadão que ver uma obra em uma escola pode acessar o Twitter Tá de Pé e enviar as fotos que vocês retornam. Exatamente. Ótimo, ótimo. Só para seguir para a última questão aqui, são muitas informações em um portal, como vocês viram, a gente entrou aqui da Lei de Acesso
a informação do coronavírus aqui na Prefeitura de Taubaté. Vejam o site de vocês, também tem esses detalhes, da Prefeitura de Piracicaba. Então, pelo portal, vocês conseguem acompanhar todos os processos, né? Mas as informações são muito difíceis, né? No pessoal tem que ter a relação de cargos, quem é comissão, quem é pessoal em concursado, de obras também, quais são os dados, informações. O que está estranho aqui é que não tem dados de 2020, exemplo de obras mesmo, informações gerais, audiências públicas, tudo isso para acompanhar. Então, o que a gente recomenda sempre é iniciar pela parte de contratos, como falamos no início do nosso treinamento. E vamos ficando à disposição. Acesse o portal Transparência de vocês. Quero disponibilizar aqui o link de avaliação desse treinamento nosso. Foi o primeiro de muitos. Queremos realizar outros, né? Vou chamar o Sérgio aqui para falar um pouco mais desse projeto, que nós vamos continuar, e vou colocar nos comentários o link para você avaliar esse treinamento. Vou colocar o link do nosso grupo no Facebook, que nós criamos também, para vocês participarem junto conosco. E o próximo treinamento já está marcado, vou enviar para todos vocês, dia 25 de junho, às 18 horas, sobre Lei de Acesso à Informação. Nesse período, vocês vão fazer pesquisas aí no portal Transparência dos Municípios, e o que vocês não encontrarem, registrem, que no dia 25 nós vamos ensinar como solicitar essas informações. Bacana. Juliana, muitíssimo obrigado. Eu estava aqui, assisti aqui de novo, né? Todo esse processo que a gente já fez no gabinete algumas vezes, e você tem uma explicação muito didática, parabéns. O que eu queria falar com as pessoas, a gente chegou a ter 115 pessoas assistindo, agora a gente está perto de 80. Hoje foi o primeiro de muitos. Vocês viram o baita desafio que é ter acesso à informação. E aí eu reforço também, muitas vezes não é necessariamente má fé, mas é um desafio, né? A gente não tem um modelo ideal definido que todas as prefeituras ou todos os órgãos públicos devem seguir. Por exemplo, foi falado de obras, né? A obra é um baita desafio. Algumas pessoas perguntaram de gente, como é que eu sei onde estão os alunos, quanto o repasse do Fundeb, o Carlos aqui falou do Observatório Social também, que é uma baita entidade, e quem tiver a possibilidade de acompanhar, apoiar financeiramente ou apoiar de alguma maneira, por favor, o façam, porque eles têm um trabalho em todo o Brasil e em vários municípios muito bacana. Então, não é trivial, não é simples, mas aí cada um deve escolher alguma área, né, Marcos, que se sinta mais confortável para conseguir tirar do papel essa ideia. A gente criou um grupo no Facebook, né, para as pessoas poderem participar com a gente. Sim, eu disponibilizei nos comentários. Olha lá. Eu disponibilizei o link do grupo nos comentários aqui para o pessoal participar. Vou mandar via WhatsApp também. Legal. Então, a gente criou um grupo. Como houveram muitas perguntas, a gente não teve tempo de responder todas, ou tiveram algumas perguntas que fugiam um pouco do tema de hoje, mandem lá no grupo do Facebook que a gente vai respondendo ao longo do tempo, e a ideia é ter uma plataforma que fique como repositório, né, para a gente ter todas as perguntas e respostas. A gente está trabalhando e pensando em como fazer uma estrutura onde esses vídeos fiquem gravados para todo mundo ter acesso quando quiser. E espero que vocês tenham entendido aí, nesse primeiro treinamento, né, como tem bastante coisa, a importância que é de vocês participarem também da fiscalização, porque fiscalizar é o nosso trabalho, né? Então, olhem lá, as equipes dos vereadores, dos deputados estaduais e federais, eles têm uma equipe capacitada para fazer a fiscalização, não é trivial, né? Então, a gente tem também um cientista de dados lá no gabinete para tentar cruzar esses dados. A Frente Parlamentar pela Transparência, com o apoio da Transparência Brasil e de outras entidades, a gente está tentando fazer alguns modelos ideais, né, de como deveria ser um portal de transparência, porque hoje já tem tecnologia para isso. Imagina que legal seria, né, Juliana, se você conseguisse filtrar agulha lá, por exemplo, e ver o preço de agulha paga em todas as prefeituras do estado. Seria realmente interessante, né? Se você cria uma ferramenta como essa, por exemplo,
o próprio sistema, você consegue automatizar para o próprio sistema mostrar incongruência, né? Olha, a cidade tal pagou 30%, 40% a mais num produto e aqui tem um indício de fraude. Aí você consegue começar a deixar o sistema de fiscalização automatizado, né? Então, um dos nossos papéis aqui enquanto frente é também ficar imaginando o IC, né? E se fosse assim, quais são os impeditivos disso virar realidade e continuar trabalhando para isso. Por favor, compartilhem com a gente todas as dificuldades que vocês tiverem, que a gente vai tentando ensinar vocês a usar as ferramentas certas para cobrar, para fiscalizar, enfim. Queria agradecer imensamente aí as 100 e tantas pessoas que passaram por aqui hoje e agradecer de novo o Marcos e a Juliana e o doutor Luciano, que infelizmente teve desafios na internet, mas que é um grande apoiador aí dessa causa. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Juliana, pela parceria, não só nesse treinamento, mas em todo o processo aí de transparência que nós temos trabalhado. Obrigada a vocês pelo convite de novo. É realmente fundamental esse trabalho. E reforçando o que o Sérgio falou, os portais são diferentes, mas quanto mais a gente, como cidadão, exige do município, do estado, do país, que seja mais transparente, isso tem efeitos, né? A gente vê que tem efeito, sim. Então, é importante ter cidadãos de olho para melhorar o acesso às informações. Tá bom, Juliana. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. A gente encerra por aqui. Lembrando que Pode falar, Sérgio. Não, antes de encerrar, pessoal, eu queria reforçar a importância. A gente abriu uma pesquisa de satisfação para vocês avaliarem esse primeiro. O Marcos mandou aí no chat. Vou mandar novamente. Manda novamente. É importante que vocês avaliem o que vocês acharam legal, o que vocês não gostaram, que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver daqui para frente, até para a gente poder continuar melhorando e sendo cada vez mais efetivo aqui, tá bom? Então, obrigado e um abraço para todo mundo. E lembrando que está gravado, compartilham aí com quem tiver interesse na pauta, só acessar a página aí do Sérgio Vitor no YouTube, esse conteúdo vai ficar gravado aí para vocês. Um abraço, turma, ótima semana para todo mundo. Obrigado, Marcos e Juliana, de novo. Até mais. Até mais.